sua manhã com mais alegria. Só aqui na Clube FM. Você está ouvindo Manhã na Clube. Está no ar pela Clube Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxupeanos. São 10h31 aqui do nosso Manhã na Clube. Segunda-feira é gostoso demais porque tem Guaxupapo, sempre um papo muito esclarecedor, um papo pra gente tirar algumas dúvidas também, enfim, sobre assuntos pertinentes à nossa comunidade. E mais uma vez estou recebendo aqui mais uma colaboradora do Manhã na Clube, a Maria Amélia Chueire, que é do Procon, mas hoje ela veio falar sobre um assunto muito importante porque ela também faz parte do Conselho dos Idosos. Da pessoa idosa. Da pessoa idosa. O Conselho da Pessoa Idosa. E nós vamos falar sobre os direitos da pessoa idosa, né? Essa mudança de nomenclatura foi por quê? Primeiro, bom dia, né, Maria Bom dia, Amélia? Vanessa. Bom dia, ouvintes. É mais uma vez uma satisfação estar aqui com vocês. E por que a mudança dessa nomenclatura? Fala por que uma palavrinha pode mudar muita coisa? A abrangência. Tem tudo a ver com a abrangência de direitos. Quando você fala o idoso, parece aquela que se restringe vamos supor assim, ao sexo masculino. Não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando da pessoa idosa de uma maneira geral, que é aquela que, pelo Estatuto da Pessoa Idosa, completou 60 anos. Porque qual que é a ideia que se tinha? A pessoa completou 60 anos... Ela aposentou, como se diz, ela pega o paletó, vai embora para casa. Não é assim. Então, a partir dessa pequena mudança da nomenclatura, nós temos uma abrangência maior, é a pessoa idosa. Muito bem. E esse mês, né, um mês importante, o mês de outubro, que é bem de conscientização sobre as necessidades, os direitos, enfim, tudo em relação à pessoa idosa, né? Sim. Então é sempre importante, é um assunto que a gente deveria falar o ano todo, mas que fica concentrado um pouco aqui no mês de outubro, mas precisamos falar sempre, né? Sim. Vanessa, eu sempre costumo dizer que eu, como filha, digamos assim, eu nunca procurei saber se é temporão ou temporona. Mas como eu sou a última, a rapa do tacho, eu sou a última filha, a última neta, a queridinha das tias, eu fui criada num ambiente, digamos assim, idoso. Então, eu vejo isso com uma naturalidade muito grande e com satisfação. Porque na minha família, a pessoa idosa, ela sempre esteve inserida em todos os contextos. Eu nunca vi minhas tias, para quem é daqui de Guaxupé sabe, minha família toda, quando faz 100 anos, ainda é criança. É jovem. A minha mãe, que foi a mais nova, foi beirando 90. Mas o pessoal é muito ativo em todos os sentidos, não só no físico, mas no mental também. E eu acho que isso é o que nós analisamos no Conselho, que faz com que as pessoas se tornem ativas perante a sociedade, com que elas não percam a identidade. E hoje, o que o Conselho da Pessoa Idosa vem trabalhando muito é essa identidade das pessoas junto à sociedade e que elas tenham essa sensação de pertencimento à sociedade. Sim, isso é muito importante, né? Você se aposentar, mas continuar ativo, né? O que significa continuar ativo quando você já alcançou uma idade assim, que você já pode ser considerado idoso? Eu vou te dar um exemplo. O seu Evaristo Cordeiro, que é o presidente do Conselho, a Adélia Prado, a vice-presidente, Dona Maria dos Reis, que são todos membros do Conselho, todos eles estão na melhor idade. O seu Evaristo Cordeiro tem mais de 80 anos. Ele é líder de bairro, ele faz parte do clube da terceira idade do Bebedouro. Ele está sempre lutando pelos direitos dos idosos, ou seja, você tem algum problema, as pessoas o procuram para que ele ajude a resolver. A Adélia, a mesma coisa. Dona Maria dos Reis nos deu um exemplo muito interessante, que quando ela se aposentou, ela e algumas amigas que também tinham se aposentado fundaram o Clube Ponto de Encontro, que na verdade começou a funcionar na casa da Dona Regina Magalhães, saudosa Regina Magalhães, que elas começaram a ler alguns livros, fazer tricô, algumas atividades, visitas, e que acabou dando origem ao clube. Por quê? Porque eles falaram, tá, aposentamos, e agora vamos fazer o quê? Ficar em casa? Então, numa das discussões que tivemos lá no Conselho, é exatamente isso, que não só
quando você atinge uma certa idade, você não pode se tornar só um esteio familiar econômico, nem só a babá dos seus netos, nem nada. Você continua a ter uma vida após os 60 anos. Sim. Então, você tem uma função social e dá essa sensação de pertencimento para a pessoa idosa e faz com que ela tenha uma vida plena. Não é aquela amargura que a pessoa fica só pensando em doença, só pensando em remédio. Eu quero morrer. Só em problemas. Só em problemas, exatamente. Ou quando ela se sente um problema, porque muitas das pessoas idosas se sentem um problema, às vezes por falta de inserção. Uhum. Então, no Conselho da Pessoa Idosa, nós temos hoje o canal de denúncias para maus tratos dos idosos. Lembrando que os maus tratos nem sempre eles são físicos, eles são emocionais, eles são econômicos. O idoso que fica numa sensação de vulnerabilidade econômica sofre maus tratos. Aquele que sofre uma pressão, você está aqui encostado, você mora aqui de favor, e ele sofre maus tratos. Aquele que tem dilapidado seu patrimônio, ele sofre maus tratos. E por outro lado, nós também trabalhamos lá no Conselho a forma de inserir a melhor idade, digamos assim, nos projetos que existem. Sim, a gente estava aqui antes de abrir, né? Tem muitos projetos em andamento na cidade. São projetos gratuitos. Todos. Então. Todos. Hoje nós temos, as pessoas pensam assim, o Lar São Vicente, a Vila Frederico Ozanam, eles acolhem aqueles idosos que não têm onde ficar ou a família não tem condições. Porque pelo Estatuto da Pessoa Idosa, sempre há uma preferência em que ele fique no seio familiar. Impossibilitado, ele é encaminhado perante algumas constatações, preenchimentos de requisitos para essas entidades. Hoje nós temos aí a Nova Betânia. A Nova Betânia, digamos assim, a creche do idoso. Ele vai, passa o dia, tem as atividades que ele faz. São todos aqueles projetos. Aqueles que estão em condições melhores, existem os clubes. Olha, nós temos aqui o voluntariado de Guaxupé, Luz da Vida, Terceira Idade do Bebedouro, o Clube Guaxupé, o Clube Ponto de Encontro, o Colmeia, a FATIA, a Faculdade Aberta da Terceira Idade, que hoje o serviço está funcionando com uma demanda menor, mas o poder público, a prefeitura no caso encampou e vem desenvolvendo vários projetos hoje no Clube Operário, que foi cedido pela prefeitura, como muitos aqui devem saber, os projetos têm sido desenvolvidos lá. Temos aqui um projeto social da Beta Cruz, da Igreja Presbiteriana, serviço de convivência e fortalecimento do vínculo idoso, vivência com o futuro. Então, aqueles que se interessarem, ao final eu vou deixar aqui os contatos. Sim. Podem entrar em contato com a Casa dos Conselhos, que nós fazemos a inserção. Por quê? Olha, vou te falar, desde uma professora que se aposenta, ela pode participar de uma alfabetização de adultos, porque nem todo adulto que tem uma deficiência na leitura, na escrita, ou que não pôde ter o acesso, ele quer participar dos projetos do governo. Muitas vezes porque ele está com uma criança, um adolescente e tal. Então, você participa nesses projetos. A pessoa que gosta de um crochê, de um tricô, leitura, de dança, dança. Projetos tem alimentares. Até o Coral Master também, que a gente vê que é tão lindo, né? Você vê a vitalidade no rosto daquelas pessoas, né? Que estão ali cantando, né? E quem canta seus males espanta. Você falou do coral, eu vou deixar aqui registrado o meu abraço, o meu afeto à minha madrinha Carlota Tereza Rios da Mito, que faz parte da melhor idade, canta no coral, toca violão, é uma pessoa extremamente ativa que não perdeu seu lugar na vida, sempre de bem com a vida, né? Exatamente. Pessoa... E assim como ela, nós vemos as pessoas que fazem parte dos projetos aí da melhor idade, que estão hoje na dança, nos projetos alimentares, muitas vezes aprender a comer melhor, a desenvolver uma atividade física para melhorar a saúde, porque uma coisa que muito vemos, mas não se fala, Vanessa, em 2030, o Brasil terá 15% da sua população acima de 60 anos. O que isso impacta? Isso impacta no SUS, impacta no social, impacta na previdência social, porque é o seguinte, as pessoas têm o direito de se aposentar, mas também têm a renda para onde financiar esses projetos. Então, você vê uma pessoa da melhor idade, da idade há mais de 60 anos,
que esteja em condições de saúde consideradas boas para aquela idade, ela toma menos remédio, ela frequenta menos o médico. Por quê? Porque a cabeça dela está funcionando. Então, tudo isso impacta. Esses projetos visam melhorar a qualidade de vida. Porque aí não é aquele idoso que fica só por conta de médico, só por conta de remédio, que está com depressão. Tudo isso ajuda a melhorar. Sim, demais, né? E é isso, a pessoa continuar ativa, sem pensar só nos problemas, isso é um bem-estar, né? A gente pensa na qualidade de vida como um todo. Mas você também, como lá do Procon, vê muito a exploração econômica do idoso, muito, né? Vanessa, nós temos uma estimativa e aquela percepção de depois de muitos anos atrás do balcão do Procon, quando a pessoa chega para reclamar do empréstimo, nós começamos a ver o histórico que a gente pede a planilha do INSS do consignado. Na maioria das vezes, quando a gente começa a apertar, porque lá no Procon a gente conversa sempre com quem está no atendimento. Gente, a primeira história contada nem sempre é a verdadeira. Vai dando uma espremidinha para a gente ver sair a verdade. Sim. Aí a pessoa fala assim, então, é que como a taxa é mais baixa, o meu filho me pediu para tirar um empréstimo no meu nome, para ele poder fazer uma reforma na casa, ele estava precisando de um dinheiro, ele queria comprar um carro, qualquer coisa, e eu emprestei. Só que agora ele não me paga e eu tenho a minha renda diminuída. Então vamos supor, uma prestação de R$200 para uma pessoa que ganha salário mínimo é uma coisa substancialmente alta na renda do idoso. Então, só que a gente vai conversar, normalmente essa pessoa mora com o filho, então ela se sente devedora do filho. E aí a gente vai conversar com a família, não, mas não é isso, tal. Então isso também é uma forma de violência ao idoso. Exato, porque a preocupação, né? A gente sabe que muita gente acaba cedendo porque quer ajudar, né? Mas aquilo se torna um grande fardo, uma preocupação mesmo. Sim, porque você vê, se você colocar na ponta do lápis, R$1.200, vamos falar grosso modo, que é o salário mínimo, mal dá para a sobrevivência da pessoa idosa. Ela paga remédios, paga suas contas e, assim, ainda que ela faça uso do SUS, dos remédios gratuitos, farmácia popular, da farmácia... As necessidades são muitas, muitas. A gente sabe. E não é só sobreviver, ela tem que viver também. Então, ela tem, embora hoje nós tenhamos uma evolução muito grande nos direitos sociais, a gratuidade em transporte público, a gratuidade de utilização de vários serviços, ainda há uma carência muito grande. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade de deslocamento, aquela pessoa idosa que se encontra acamada, ela tem que ter um acompanhante, uma pessoa para ajudá-la. Então, as famílias também têm que se conscientizar de não explorar o idoso, porque é uma forma de exploração. Sim. A partir do momento que eu peço para ele fazer um empréstimo e não devolvo esse dinheiro para ele, mas ele mora na minha casa, aí ele come aquele dorme que tá, mas ele está colaborando. Então, é uma situação delicada. Que merece muita reflexão, né? Muita reflexão. Neto, sobrinho, filho. Eu tenho que pensar, porque um dia, e tinha minha tia, sábia, que Deus a tenha, aquela santa. Aquela foi santa na terra. Aí tinha uma frase muito interessante que eu levo pra minha vida. Ela falava assim, a pessoa tem que se precaver pra velhice. Porque se eu não morrer antes, eu vou ficar velho. Eu vou ficar velho, eu vou ficar caro. Eu guardo essa frase com muito carinho na minha cabeça. Eu vou ficar velho, eu vou ficar caro. E realmente. E por conta do mês de outubro, né, desse mês de reflexão aí sobre a pessoa idosa, eu vi que tem até sites de turismo para acima de 60 anos que são incríveis, com dicas, com tudo que você precisa, quais cidades são seguras, aonde você ir, ou quem você procurar, que tipo de guia de turismo você procura. E eu acho que é isso, né? Eu acho que o idoso, ele tem... A pessoa idosa tem o direito de gozar, né, do lazer e do turismo e da cultura, enfim, como qualquer outra pessoa de qualquer outra idade. Sim, você sabe que hoje é um dos nichos explorados pelo turismo, é exatamente isso, porque você tem tanto aquela pessoa idosa que tem uma renda maior, quanto aquela que tem uma renda menor. Então, eu costumo dizer isso. Eu
posso ir em Poços de Caldas, que é aqui do lado, com muita facilidade, mas eu pego uma pessoa idosa que jamais foi a Poços de Caldas. Você organiza uma excursão de 3 dias para lá, aos custos que são elaborados dentro daquele padrão social, aquilo é o passeio da vida da pessoa. Exato. Quanta pessoa idosa que não conhece o mar. E esse é o sonho da vida dela. Sim. Esses tempos atrás eu conversava com uma pessoa, ela falou para mim, eu realizei o meu sonho. Eu consegui ir no Guarujá. Sim. Então eu pensei e falei, nossa, era o sonho da vida dela. E ela conseguiu isso através de uma demanda, de uma excursão voltada para a melhor idade. Muito bom. É isso que você falou. E eles conseguem elaborar quartos adaptados, voos adaptados, ônibus adaptados. Porque você tem que considerar que a mobilidade também diminui. Por mais que você se mantenha ativo, a mobilidade também diminui. É diferente, né? É diferente. Então, é o que você falou, voltando para a questão da reflexão, nós temos hoje que pensar que, como diria Itinha, se não morrermos antes, ficaremos velhos e dependeremos do nosso ganho. Então, para aquele jovem hoje, que está ali entrando no mercado de trabalho, eu sempre costumo dizer, programe a sua vida lá na frente. Sim. Gaste menos e poupe um pouco para quando você chegar na melhor idade, você ter uma condição de vida e de saúde melhor. Procure cuidar da sua saúde, porque quando você atinge uma determinada idade, se você não tiver aí, digamos, as doenças que não são infecto-contagiosas, mas mais matam hoje, são a diabetes, pressão alta, infarto, todas as decorrências de uma vida sedentária, de uma alimentação inadequada, que muitas vezes vem lá de trás. Sim. Isso você pode trabalhar. Se preparar, né? Se preparar, exatamente. Muito bem. Que bom, que papo gostoso. É sempre um prazer recebê-la aqui. Eu quero abrir aqui para você dar um último recado para quem está conectado aqui com a gente nesse Guaxupapo tão legal. Eu quero deixar aqui o endereço do Conselho da Pessoa Idosa, que fica na rua Capitão João Machado, número 11, nos fundos, atrás da Praça da Catedral. Os telefones de contato, tá? Que você pode falar ali com a Bianca. O 3559-5077 e o 98707-0263, que funciona como WhatsApp. Se você tiver alguma denúncia de maus tratos, de abuso contra idoso, se você quiser tirar alguma ideia, participar de algum clube, qualquer coisa, o conselho está lá para lhe orientar, e também estamos abertos a quem quiser participar do conselho, saber das nossas atividades. As nossas reuniões são mensais. Seu Evaristo e Dona Adélia vem liderando aí, Lofrano, com muita propriedade, com muito conhecimento de causa. Estamos lá para lutar pelos direitos da pessoa idosa. Muito bem, muito obrigada, Maria Amélia. Já é nossa colaboradora aqui do Manhã na Clube. Até a próxima. Até a próxima. Obrigadão. E fique aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxupeanos.